Bem-vindas e bem-vindos ao Entrevista Especial Futura 25 anos. Eu sou o Tony Belotto, eu tô aqui com você para lembrar momentos marcantes dessa história. Oi, gente, eu sou Julie Wexel, editora e apresentadora do Jornal Futuro e venho aqui te provocar. Você já estudou com algum colega de escola com algum tipo de deficiência? Você sabe de onde vem o dinheiro para nossa educação? Você sabe o que significa equidade? Oi, você conhece os termos economia prateada e cultura jovem-cêntrica? A gente está cansado de ver nas televisões enchentes, crimes, acontecimentos políticos, mas existem outros fatos que a gente nem sempre fica sabendo. E dentro dessa perspectiva da educação do canal Futura, eu vou conversar sobre isso com o Chris Hexigel, o coordenador de jornalismo do canal Futura. Oi, Chris, prazer tê-lo aqui. Tudo bom, Tony? Prazer estar aqui com você. Pô, prazer é meu. É muito interessante, né, num canal voltado para a educação, para o conhecimento, como ele vai tratar do jornalismo. Queria que você falasse um pouco disso, dessa tua experiência aqui no Futura. Legal, Tony. Bom, a gente fala de jornalismo de educação, que é o que a gente faz aqui no Futura, né? Você falou do Hard News. Hard News é essa notícia que todo mundo consome, né? Do noticiário do dia, que aconteceu hoje, ontem. A gente também faz jornalismo de educação. O que ele tem de diferente? A gente trabalha também com os mesmos fatos, com os mesmos acontecimentos da atualidade, só que a gente trabalha sob o espectro da educação. Dá um exemplo que foi mais fácil de entender. A segurança pública, a violência urbana no Brasil, que infelizmente é um problema que a gente enfrenta todos os dias. Aqui no Futuro a gente também fala sobre violência urbana, sobre segurança pública, mas de que forma isso afeta a rotina das escolas? Uma escola que fica numa comunidade, por exemplo, como é que a rotina dela, os estudantes, os professores são afetados? Como é que a qualidade da educação desses estudantes é afetada por ter um ciclo de violência naquela região? É um exemplo que eu acho que fica um pouco mais fácil de perceber. A gente não fala do tiroteio do dia tal, mas a série de tiroteios que aconteceu naquela região afeta, ao longo do ano, a perspectiva de educação daqueles estudantes. É um dos exemplos para falar sobre como a gente trabalha economia, por exemplo, né? A gente sabe de como os dados que aparecem no dia a dia no noticiário afetam a vida de todos. A economia, como é que afeta, além da questão de compra de material escolar, mas como é que afeta o investimento na educação pública? Como é que é o orçamento anual para, sei lá, aumento de professores, plano de carreira, infraestrutura de escolas? Então, é um pouco por aí. A gente trabalha também com os fatos do Hard News, mas uma perspectiva mais ampliada e contextualizada. É interessante. Conta um pouco da tua trajetória dentro do canal Futuro. Você tem uma formação de jornalista e como é que você começou a trabalhar aqui e desse tempo que você tem trabalhado, o que mudou nesse enfoque da educação, né, no jornalismo que vocês fazem aqui? Tony, vou te falar que muita coisa mudou e nessa trajetória também vi muita coisa mudar a forma como a gente faz também o jornalismo, né? Eu estou no Futura já há quase 20 anos. Comecei como repórter na TV Universitária da TV Unicinos. O Futura tem uma rede gigantesca de parceiras, universidades parceiras Brasil afora. E aí passou um tempo, o pessoal da época que assumia essa posição que eu estou agora como coordenador de jornalismo gostava do meu trabalho e aí abriu uma vaga em São Paulo. Na época o canal tinha um escritório de jornalismo em São Paulo. Fui para São Paulo em 2006, lá fiquei 5 anos, aí fui fazer um mestrado, ganhei uma bolsa de estudos do governo britânico, fui para Londres fazer um mestrado em cinema documentário. Nesse período eu continuei ligado ao Futura e a gente, ao longo desse tempo todo, Tony, viu muita coisa acontecer. Assim. A gente sabe que muitas vezes quando aparece, principalmente no noticiário convencional, uma notícia sobre educação, é violência na escola, ou é baixo índice de aprovação, ou é resultado baixo em provas de avaliação e tal, mas tem um lado muito positivo da educação ao longo desses 20 anos, que eu acompanhei, a gente reforça e bate muito nessa tecla. Dá alguns exemplos práticos. A gente viu ao longo dessas 2 décadas a gente praticamente colocar todas as crianças na escola, que há 20 anos a gente não tinha. A gente tinha um índice gigantesco de crianças que estavam fora da escola. A gente conseguiu ter, de certa forma, o início de uma estrutura de plano de carreira para algumas áreas dos professores. Mas claro que tem muitos desafios ainda, né? A gente tem a qualidade, tem crianças na escola agora, mas qual é a qualidade da educação? Esse é o próximo desafio que a gente precisa ter. Precisa ter investimento, a gente teve aí o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, tudo isso a gente cobriu muito aqui ao longo dos processos de discussão até a aprovação, o Fundeb para o financiamento da educação básica também. Então, tivemos muitas conquistas, mas temos muitos desafios ainda. E aí eu colocaria 2 principalmente aqui, que é melhorar a qualidade da educação dessas crianças e adolescentes e melhorar a formação dos professores, ter algo mais estruturado para esse plano de trabalho para os professores.
Cris, me diga o que mudou na maneira de fazer o jornalismo, então, no Canal Futura, nesses 25 anos, né, desde o começo até agora. Tony, mudou o que mudou no jornalismo no mundo todo, né? A tecnologia veio e revolucionou a forma como a gente trabalha a informação. O que não mudou é nosso compromisso, de novo, com a qualidade da educação e o nosso foco na educação. E outra forma também de pensar o que mudou, além da forma da gente fazer, a forma como chega até as pessoas. Antigamente eram, né, os canais eram um jornal, até tinha internet, a internet estava começando, né, muito rudimentar lá no comecinho do futuro, mas hoje em dia boa parte das pessoas tem o celular com um plano mínimo para receber alguma informação no celular. Então, a gente chega a muito mais gente pelos canais digitais do Futura também. Quem não consegue assistir pela TV, vai ver depois o programa, faz uma playlist, Globoplay, Canais Globo, tá tudo lá os programas gratuitamente, isso é importante mencionar também. O Futura sempre teve essa premissa de chegar no maior número de pessoas possível e a gente está gratuitamente no Globoplay e no Canais Globo. É só, às vezes, fazer um cadastro aqui e ali, mas assim, é o único canal que está aberto de todos os canais disponíveis por ali. Então, assim, a gente quer chegar em mais pessoas e está chegando, seja pelos meios digitais, ainda pela TV convencional, dependendo do lugar do Brasil, está em parabólica, ou está pela TV a cabo, ou canal aberto. Tem várias formas de chegar no futuro que a gente quer que o conteúdo chegue até as pessoas. Que legal isso. Muito legal, mas agora a gente vai fazer uma virada aqui. Tá preparado, Tony? Surpresa? Virada? Como assim? Pois é. O que acontece, gente? Eu estou aqui agora para entrevistar Tony Bellotto. Tony Bellotto, para quem não conhece, claro que conhece, está acompanhando aqui o 25 anos do Futura. Esse músico, compositor, escritor, além do Entrevista 25 anos que a gente está assistindo aqui agora, também apresentou Afinando a Língua por muito tempo aqui na grade do canal. E eu era um fã do programa. Tony, conta pra gente como é que era ser apresentador, conversar com seus pares também, outros músicos, compositores. Olha, esse programa, pô, que bom você perguntar isso, porque eu fico aqui entrevistando as pessoas e tenho lembrado muito da minha experiência aqui, também como um apresentador de programa, também podendo contribuir, né, com essa aventura aqui do conhecimento, da educação. Foi um convite muito legal que me foi feito no final dos anos 90, e a ideia era fazer um programa usando o fato de eu ser um músico, né, músico e escritor, como você falou, e que chamasse a atenção dos jovens para literatura, para temas da língua, através ou por meio das letras de música. Eu achei uma ideia muito boa. E aí a gente começou, o programa fez muito sucesso, teve várias temporadas. No começo a gente ficava mais ligado na questão da língua, não só temas assim de literatura, mas às vezes temas gramaticais mesmo, eram estudados em função de uma letra de uma música e tal. E o programa foi se transformando também. No final, nas últimas temporadas, eu fazia entrevistas, que foi uma época muito importante para mim. Eu lembro de algumas entrevistas históricas, assim, o Ferreira Goulart, por exemplo, o grande poeta maranhense que eu entrevistei no programa. Foram lições de vida, assim, grandes músicos também, Jorge Maltner, Tony Garrido. O Glauber Rocha é muito amigo meu. Ele dizia assim, se eu fosse me definir, eu diria que eu sou do caos com K do Jorge Maltner, isso se ele permitir. Depois ele dizia, lá vem o chato do Jorge Maltner. A gente começava. Foi uma experiência muito boa para mim. Eu lembro que eu apresentava o programa, mas eu aprendia muito com o programa. E uma coisa que me surpreendeu é como eu via a repercussão daquilo. Já no início ali dos anos 2000, às vezes eu chegava num lugar para fazer um show, como o Titãs, e tinha gente que eu encontrava na rua de uma cidade que eu tivesse, e eram pessoas que eram fãs do programa e que às vezes nem sabiam que eu era músico de uma banda de rock de sucesso. E tinha essa ideia do programa de atrair a atenção dos jovens, mas tinha gente de todas as idades. Então, realmente, eu senti na pele assim, o poder mesmo transformador do Futura. Foi uma experiência incrível. Me lembro com muito carinho e muito orgulho. Uma coisa importante a gente mencionar aqui, eu queria que você falasse um pouco mais, é sobre o seu lado como escritor, né? A gente já falou aqui de apresentador, como músico, admiro muito também o Tony como escritor, lembro do lançamento de Bellini e a Esfinge. Como é que é para você também, nesse momento de estar como apresentador, ele poder falar sobre essa parte da composição, ou da escrita, né? Que é algo que muitas vezes não se discute, esses bastidores, né? Do que é, como é que se produz Isso foi muito legal mesmo, que a gente fazia no programa, e é uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas conhecerem, inclusive pessoas que tem esse talento, que acham que pode escrever. A gente sempre imagina que escrever um livro é uma coisa muito difícil, e é mesmo. Mas é uma coisa que, com muita determinação e muita vontade, muito desejo, qualquer um pode fazer, né?
Eu já tinha, desde jovem, quando eu comecei a tocar violão, guitarra, tinha vontade de me tornar um guitarrista e tinha vontade de ser um escritor. Sempre gostei muito de ler. E quando eu li os livros, desde pequeno, eu pensava assim, quem é a pessoa que escreveu, né? Que está contando essa história, como ela optou por fazer a história desse jeito e tal. Mas aí a música já me pegou desde jovem, assim, e esse desejo foi ficando assim, né? Meio que de lado. Mas nunca deixei de ler, de escrever alguma coisa. Aí quando eu estava com meus 30 e poucos anos, assim, encontrei uma vez, por acaso, um professor, tinha que ser um professor, né? Que eu não via há muitos anos. Ele falou, pô, você escrevia, lembra quando você estava na escola, você escrevia adolescente ali, uns contos interessantes. Você não escreveu mais? Daí aquilo me deu um insight assim. Eu falei, é verdade, eu tenho que enfrentar isso. Se eu quero ser um escritor, eu vou me dedicar para isso não virar um daqueles sonhos frustrados, né? Uhum. Bom, e a gente falou um pouquinho também sobre essa questão das juventudes, voltando para Afinando a Língua, né? Você sabe que música, a gente sabe que bate em todas as gerações, as juventudes especialmente. Uhum. Como é que você vê que discutir a letra das músicas também pode trazer uma outra camada aí de os jovens se interessarem por literatura, por exemplo? Pois é, isso era uma questão que era muito abordada no programa, né? Que a gente vê que às vezes o jovem... Todo mundo gosta de música, né? E os jovens, como você falou, têm essa resposta imediata, assim, à música, né? E muitas vezes tem uma certa dificuldade de ler, encara às vezes os livros que tem que ler na escola como uma obrigação, uma coisa chata. E a nossa ideia era justamente mostrar que não, que tudo fazia parte da mesma coisa, né? Tem aquela ideia de que todas as formas de arte, né? Elas nasceram, os gregos pensam assim, né? De uma mesma fonte, né? E aquela fonte determinou as várias musas diferentes. Então, cada musa foi para um tipo de arte. Uma musa foi para a literatura, outra para a música, outra para a dança, outra... Enfim. Mas o criar, né, artístico nasce de uma mesma raiz, né? Pensando aqui para os próximos 25 anos, de muita leitura para quem está assistindo a gente, mas, além disso, desejos para a educação brasileira e para o futuro nesses próximos 25? Bom... Para o Futura, eu desejo que continue sempre sendo esse canal Futura que fica prevendo, revelando e construindo um futuro melhor, né? E, cara, eu sou um otimista por natureza. Eu acredito que a gente vai superar essa fase atual, que eu acho que a educação e a cultura estão muito relegadas a segundo plano, mas eu sou um otimista que a gente vai mudar esse estado de coisas. O Brasil vai encontrar a sua vocação de ser uma grande nação, e eu acho que a única transformação possível para uma nação é a educação. Eu acho que o Futura vem trabalhando para isso, tem muita gente, né? A gente entrevistando aqui as pessoas, vê quanta gente trabalha para uma construção de uma educação e de um país melhor. Então eu acredito que em 25 anos nós estaremos melhor por causa de iniciativas como essas aqui de vocês. E eu te passo essa pergunta também, como é que você vê os próximos 25 anos? Bom, próximos 25 anos do Futura, espero que a gente continue cada vez mais atingindo mais pessoas e transformando vidas, como a gente tem feito ao longo dessas últimas décadas. E para a educação brasileira, eu volto lá para o início da nossa conversa, meus 2 grandes desafios que a gente bate muito na tecla aqui, que é melhorar a qualidade da educação das crianças que estão na escola e melhorar as condições de trabalho dos professores. Legal, Cris, te agradeço muito. E obrigado por ter me transformado num entrevistado também. Foi um prazer estar aqui. Muito bom, e assim eu termino aqui a nossa entrevista. O programa fica disponível no Globoplay. Tchau.